Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 3, exercício número 61. Vamos ao enunciado. Um arranjo pistão-cilindro contém inicialmente 1,4 kg de água líquida saturada a 200 graus Celsius. Calor é transferido para a água até que o volume quadruplique e o cilindro contenha apenas vapor saturado. Determine, letra A, o volume do tanque. Letra B, a temperatura e a pressão finais. E, letra C, a variação da energia interna da água. Bom, então começando aí pelo item A, em que ele pede aí o volume do tanque, temos duas situações aí para o tanque. Temos aí o estado inicialmente, tá? Então vamos colocar aí como estado 1. A gente tem a massa, tá? Aqui a gente tem um sistema fechado, então a massa vai ser constante. Então, vou colocar M, e é de 1,4 quilos. No estado 1, a temperatura é de 200 graus Celsius e a condição é que é água líquida saturada. Então, a gente tem aí a fase que é líquido saturado, tá? Então, com essas duas propriedades, o estado está definido. Com o estado definido, a gente vai poder encontrar o volume inicial, V1, né, que é o que ele está pedindo, tá? A partir da definição de volume específico. O volume específico é igual ao volume dividido pela massa. Então, isolando o volume, vamos ter que é o volume específico vezes a massa. A massa foi fornecida, precisamos determinar o volume específico. Então, temos aí, entrando na tabela, tá? Como temos aí o dado de entrada da temperatura, vamos na tabela A4. Aí vamos entrar com a temperatura de 200 graus Celsius. Então, a gente vem aqui na entrada de temperatura, né, que é a tabela A4. Peguei um recorte da tabela A4. A gente vai lá até a temperatura de 200 graus Celsius. A gente pode fazer a leitura da pressão 1. Não está pedindo, mas vamos anotar. Está numa pressão aí de 1554,9 na unidade de quilopascal, é a unidade dada da pressão, tá? E a gente tem a condição que é o líquido saturado. Então, o volume específico 1 é igual ao volume específico do líquido, tá? Aqui temos a condição, ó, líquido saturado, o volume específico em metro cúbico por quilo. E a gente pode ler o valor aqui. Esse valor é de 0,001157, a unidade é metro cúbico por quilo, tá? Como na letra C ele pede a variação da energia interna, já vamos fazer a leitura aqui, né? Pegar a do líquido saturado, a energia interna, que é na unidade de kJ por quilo. Vamos ler o valor aqui. Aí, então, a energia interna 1 vai ser igual à energia interna do líquido, que é igual aí a 850,46 na unidade de kJ por quilo, tá? Então, temos aí as propriedades termodinâmica do estado 1. E agora, né, com o volume específico aqui determinado, a gente tem aí que o volume, que é o volume 1, vai ser definido pelo volume específico 1 de 0,001157 metro cúbico por quilo, que multiplica aí a massa de 1,4 quilos. Então, a gente vai poder encontrar que o volume 1 é
igual. Calculando, a gente tem 0,001157 que multiplica 1,4. Então, vamos ter aí quilo corta com quilo. A gente tem o valor de 1,6198. Aí, vezes 10 a menos 3 na unidade de metro cúbico, tá? Esse é o volume V1, que é o estado 1, tá? Para o estado 2, né, como ele pede para determinar o volume do tanque, a gente tem dois volumes, 1 e o volume 2. O volume 2, ele nos dá aí, ó, que o calor é transferido, né, aí para o sistema, até que o volume quadruplique. Então, o volume 2 é 4 vezes o volume 1. Então, temos que o volume 2 é 4 vezes 16198 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, pega esse valor, multiplica por 4. A gente tem aí que o volume 2 é dado por 6,4792 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, temos aí os dois volumes definidos, tá? Então, o que ele quer na letra A? Na letra B, ele pede para determinar a temperatura e a pressão finais, que seria no estado 2. Então, ele quer saber quem é a temperatura, quem é a pressão P2. Então, precisamos definir o estado 2. Do estado 2, a gente tem a consideração, o volume que a gente calculou, e temos que a massa continua constante. Então, a gente vai ter o volume específico 2. Calculando o volume específico 2, utilizando a equação, é o V2 sobre a massa, né? Que, como é o sistema fechado, toda a massa permanece aí dentro. V2, que é o 6,4792, vezes 10 a menos 3, metro cúbico, dividido pela massa de 1,4 kg. Então, o volume específico 2 é igual. Pega o valor, divide por 1,4. A gente tem aí, tá? Vezes 10 a menos 3, deixar em decimal, tá? Para podermos encontrar aí na tabela. Então, fica 0,004628, tá? Na unidade aí de metro cúbico por quilo. Então, esse é o volume específico 2, uma propriedade, tá? No estado 2. A outra condição é que o calor aqui é fornecido no cilindro até que reste apenas vapor saturado. Então, temos a fase no estado 2, que é vapor saturado, tá? Ou seja, quando o título, né, a quantidade de vapor presente é igual a 1. Aqui o título, né, seria quando tem zero, quantidade de vapor aqui, como eu só tenho líquido saturado, o título seria zero. E aqui, quando eu só tenho vapor saturado, o título igual a 1. Então, o estado está definido. Então, a gente entra na tabela de saturação, né? E vamos procurar por esse volume específico, onde? Na coluna de vapor saturado. Então, a gente entra aqui na tabela, ó, vapor saturado, tá? E vamos procurar por esse valor, 0,04. Então, a gente vem aqui, ó, 0,21, 0,0, vai descendo, descendo, descendo. Quando a gente chega aqui, ó, 0,049, a gente tem 4,6. O próximo é 31. Então, o nosso valor de V2 está entre esses dois valores. Ele quer determinar T2 e P2. Então, temos que fazer uma interpolação entre esses dois valores de temperatura, temos que fazer a interpolação entre esses dois valores de pressão, tá? Aí, vamos utilizar o volume específico para fazer a interpolação, que é o valor que a gente tem, e
Na letra C, como ele quer a variação da energia interna, a gente já faz a interpolação desses dois valores aqui, ó, que é a condição só de vapor saturado, que é a condição que a gente tem. Então, entre esses dois valores. Então, a interpolação, né, aqui vai ocorrer como sendo, eu vou montar aqui como é a interpolação e a conta, tá? Então, fica, ó, 370, aí eu coloco entre eles, aí a temperatura T2, e aqui eu tenho 373,95, que é aí onde a gente chegou no ponto aí crítico, tá? Ponto triplo aí da água, último dado da tabela. Aí a gente tem a pressão de 21,044 kPa e 22,064. E aqui no meio a gente põe P2. Aí eu vou pegar aqui o valor da energia interna, 2.230,1. Aqui a energia interna em 2 e aqui 2015,7. E aqui no último eu vou colocar o valor que a gente tem, que é do volume específico, 0,004953 para a temperatura de 370. Aqui é o que a gente tem, 0,004628. Aqui embaixo a gente tem aí que é o valor de 0,003106. Então, montando uma proporção aí linear igual para todos eles, a gente pode fazer a variável, que a gente procura menos o de cima, dividido pelo de baixo, menos o de cima, fazendo essa relação para todos. Então, a gente pode escrever aqui T2, aí menos, faz aqui essa primeira, 370 está para 373,95 menos o 370. Aí, isso igual, faz a mesma proporção aqui. Aí, P2 menos 21,44 dividido a proporção aqui, que é 22,064 menos 21,044. Isso é igual a mesma coisa aqui, o 2 menos 2.230,1 dividido pelo 2015,7 menos 2.230,1. Tudo isso é igual à mesma proporção aqui, 0,004628 menos 0,004953 dividido por, fazendo a mesma proporção ali, 0,003106 menos 0,004953, tá? Então, podemos aí ter que essa conta aqui é constante, né? Então, a gente vai ter 0,004628 menos 0,00 aí 4953 dividido por 0,003106 menos 0,004953, tá? Então, temos aqui esse valor, ele vai ficar constante, a gente pode por aí que é 0,17596, tá? E aí, a partir dessa igualdade, a gente pode achar aí todos os outros valores. Então, vou começar aqui pela temperatura T2, vai ficar T2 igual esse valor aqui que multiplica essa diferença e soma o 370. Então, a gente vai começar aqui pela diferença. 373,95 menos 370, que vai multiplicar 0,17596,
mais o 370 que passa para lá somando. Então, temos aí 370, que a gente pode arredondar, 370,7 graus Celsius. Essa é a temperatura T2. Agora, encontrando a pressão P2. A gente vai ter que P2 é igual. Faz aqui primeiro a diferença, 22,0,64 menos 21,044, multiplica por esse valor, 0,17596, tá? E soma com 21.044, que passa para lá, somando. Então, a gente tem uma pressão aí de 21.223, arredondando aqui, 0,5 na unidade de quilopascal. E, encontrando aí o valor da energia interna, vamos ter que a energia interna no estado 2 vai ser, fazendo a diferença, 2015,7 menos 2.230,1. Isso daí multiplicado por 0,17596 e somando, esse valor vai para lá, 2.230,1. Temos aí o valor de 2.192, que posso arredondar, 0,4, que é na unidade aí de quilojoule por quilo, tá? Então, a letra B está determinada, tá? Que é a temperatura e a pressão em 2. E na letra C, ele pede aí qual é a variação da energia interna. Então, temos que a variação da energia interna vai ser dado pela massa, que é constante, a energia interna no estado 2, menos a energia interna no estado 1. Então, a variação da energia interna vai ser a massa, 1,4 quilos, né? Temos aí um sistema fechado, permanece constante a massa. A energia interna em 2, que a gente achou 2.192,4 na unidade de quilojoule por quilo, menos a energia interna em 1, que a gente encontrou de 850,46 na unidade de quilojoule por quilo. Aí temos aí, coloca o quilo que está dividindo em evidência, simplifica com quilo, vai sobrar só a unidade de quilojoule, que é a unidade da variação da energia interna. Então, vamos poder calcular aí que é 2.192,4 menos 850,46, que multiplica 1,4. Então, temos aí que é 1.878, podemos arredondar aqui, 0,72 na unidade de quilojoule. Essa é a variação da energia interna. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!